Vamos lá, meus amigos. Se você que viu o primeiro vídeo do canal pensou que não me veria mais, está enganado. Estamos aí, pelo menos agora, com o nosso segundo vídeo. E, como eu compartilhei anteriormente, esses nossos vídeos não necessariamente eles vão ter uma ordem, uma frequência certa, e eles vão acontecer de acordo com a minha disponibilidade e de acordo também, às vezes, com a minha inspiração para falar. Então, eu queria compartilhar um pouquinho hoje da minha história, até, óbvio que eu não vou contar desde quando eu nasci, né? Mas, vamos lá, compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória e onde eu estou agora, para que vocês também, às vezes, possam refletir comigo e pensar comigo sobre como que uma pessoa neurodivergente, uma pessoa com TDAH, se coloca nessas situações, como que ela lida com os seus desafios e o que que a gente pode aprender, né? Às vezes com os desafios que aparecem na nossa frente, desafios muitas vezes inesperados, né? Então vamos lá. Opa, eu mexi numa coisa aqui errada. Abri a Vulgata. Não era isso que eu queria. Então, olha só. Eu acho que no último vídeo eu falei um pouquinho, mas hoje eu sou um estudante de teologia. Eu estou fazendo um curso que se chama MDiv, né? É o título lá, que é um Masters of Divinity. É como se fosse um seminário para a pessoa que pretende trabalhar no ministério dentro de uma igreja reformada, né? É um curso de 4 anos, a nível de mestrado, então a gente já precisa ter uma graduação antes para poder vir para cá. E eu vim aqui, estou estudando no Puritan Reformed Theological Seminary, e o nível acadêmico, o nível de exigência aqui é alto. É alto no sentido de os trabalhos que você precisa fazer, a matéria que você estuda, não é nada comparado com o que eu fiz academicamente anteriormente, né? Só que também tem que considerar que eu nunca fui, pelo próprio fato do TDAH, de existir, de eu ter TDAH, eu nunca fui muito bom academicamente. Na escola, eu repeti o ano 4 vezes, repeti de ano. Depois eu fiz o supletivo, acabei recuperando no segundo grau, e meio que entrei na faculdade com 18 anos e tal. Mas aí eu fiz faculdade de Educação Física, não consegui concluir, apesar de eu gostar da Educação Física, tinha muita coisa, a rotina acadêmica, você tem que entregar trabalho num tempo, você tem que o horário fixo e tal, isso para mim foi muito difícil, né? E aí não consegui concluir. O que eu fiz então? Por não ter conseguido concluir a Educação Física, comecei a trabalhar como professor de inglês, até porque eu queria me casar, eu precisava sustentar uma família, né? Até nisso minha esposa me incentivou, porque se eu não tivesse namorando, se eu não tivesse pensando em casar, talvez eu levasse as coisas de qualquer jeito, talvez nem sei o que eu teria feito. Mas, então minha esposa me ajudou nesse sentido, porque me motivou a ir correr atrás de emprego, trabalhar e fazer alguma coisa que eu pudesse contribuir para poder sustentar uma casa depois do casamento, né? E também, dando aula de inglês, mais para frente eu vi, poxa, eu já tinha um filho pequeno, passava por umas certas dificuldades financeiras, porque eu trabalhava em escola de inglês, não escola formal, mas curso de inglês, né? E às vezes você tem mais turmas, às vezes você tem menos, não era muito constante. E aí depois eu comecei a dar aula em escola, mas pelo próprio TDAH, às vezes eu tinha dificuldade de manter assim, uma regularidade, eu não era dos melhores funcionários, né? E até manter o emprego é difícil, então eu pensei, puxa, e eu
assim, eu dava aula em escola normal para aluno de, vamos dizer, era da primeira série, a primeira série, menino 7 anos, até, que série? Até o 8º ano, né? Até o 9º ano, que é menino de uns 14 anos. Cara, e isso, dar aula em escola normal para criança, assim, para criança até não é tão ruim, mas para adolescente, cara, para mim é insuportável. Porque você está dando aula para quem não quer aprender, eles não estão afim de aprender, então você tem que ficar lá muito mais controlando a turma para eles não fazerem bagunça, tentando disciplinar, tal, e os alunos não têm respeito, tal, então é horrível. Então é uma experiência muito ruim e é muito trabalhoso, porque você tem um monte de trabalho para levar para casa, prova para corrigir, prova para parar, tal, não sei o que, é muito trabalhoso. Eu falei assim, cara, não sei se eu dou conta disso não. E aí, por causa disso, e porque eu tinha uma família para sustentar, eu falei assim, não, eu sempre sempre gostei sempre pensei em ser bombeiro militar. E a família da minha esposa, são muitas pessoas concursadas, vários. O meu sogro era funcionário da Caixa Econômica Federal, minha sogra também. Na família da minha sogra tem uma pessoa que trabalha na Receita Federal, outros irmãos da minha sogra também são da área, são funcionários públicos de outras áreas e tal. Então, meu sogro e minha sogra sempre viram com bons olhos, e minha esposa cresceu numa casa ou num lar onde isso era, tipo assim, visto como um bom negócio. Então, ela uma boa escolha de carreira, né? Porque te dá estabilidade financeira e tal. Você não vai ter você não vai passar por dificuldades financeiras. Por mais que você também não vá ficar rico, você vai ter estabilidade, que eu acho que para mim, sinceramente, é o ideal, porque você ser rico, tal, cara, talvez tenha gente que o sonho é ser rico, tal. O meu sonho é simplesmente pagar minhas contas em dia, ter tudo tranquilo, saber quando vai vir meu salário e me dedicar só para aquilo e não ter que expandir demais. Pelo menos para mim sempre foi assim. Eu prefiro uma normalidade, porque minha vida minha cabeça já é tão agitada, tão confusa, que o normal para mim às vezes é o que eu idealizo. Até porque é difícil eu conseguir o normal. E aí o que acontece? Então, minha esposa incentivando, meu desejo também de ser bombeiro, eu comecei a estudar para concurso público. E foi assim, última oportunidade, porque para você entrar no Corpo de Bombeiros, a idade máxima você não pode entrar com mais de 30 anos, pelo menos quando eu fiz o concurso. Agora talvez tenha mudado alguma coisa e tal. Então, eu estava fazendo o concurso com 29 anos, e na matrícula você não pode ter mais de 30, né? O que aconteceu? A matrícula, para mim, eu passei no concurso do CFO, né? Um curso de 3 anos, para ser oficial do Corpo de Bombeiros Militar em Minas Gerais. E no dia da matrícula, foi dia 1º, como se fosse a inauguração, o primeiro dia de aula, tal, foi dia 1º de fevereiro de 2011. No dia 2 de fevereiro de 2011, eu fiz 30 anos. Então, tipo, Deus colocou aquilo dali e era mostrando claramente que era para ser daquela forma, Ele me colocou ali. E então fiz lá 3 anos de curso do CFO, puxado, assim, pela rotina, né? Mas é aquele negócio, quando você entra, você tem que entender, tipo assim, que naqueles 3 anos você não tem vida, não. A sua vida pertence ao Corpo de Bombeiros. E por mais que eu tenha falado isso para minha esposa, ainda fica aquela cobrança, mas você não tem tempo, mas nós temos um menino pequeno. Mas ainda assim ela foi, assim, me ajudou, foi tranquila e entendeu depois de um tempo que essa era a rotina, que eu não podia escolher, era militarismo. Às vezes eles me colocavam de serviço, teve uma vez que me colocaram de serviço de última hora, quando eu tinha marcado uma mudança, e minha esposa,
com um menino pequeno, teve que fazer a mudança praticamente sozinha, porque no dia da mudança me escalaram de última hora para ficar de serviço no quartel, né? Ó, a bateria do negócio aqui parece estar acabando. Eu vou dar uma pausa e depois a gente continua, tá? Não, voltei, coloquei agora o gimbal aqui, o tripézinho para carregar, espero que dê certo, né? Porque ainda tá piscando aqui, apesar de que tá carregando. Então, fui lá, entrei no Corpo de Bombeiros, tive 3 anos de curso do CFO, que é um curso de graduação, né? Ele é um curso de nível superior, e eu termino os 3 anos lá com um bacharel em ciências militares, né? Essa que é a especialização. Então, a gente muitas vezes vê como que Deus encaminha, porque era um curso superior que eu fiz, que ao mesmo tempo era meu emprego. Então eu tinha que sustentar minha família com aquilo. Então eu não tinha opção de tipo, falar assim, não dá, não vou. E também da mesma forma, era uma instituição militar. Eu não podia, tipo assim, não, hoje estou cansado, não vou na aula, não. Não existe isso, né? Você não vai, você é punido, você pode perder salário, você pode pegar dias de punição de ficar de serviço no final de semana, às vezes pegar dependendo do que acontecer, pode até pegar uma cadeia, mas é uma cadeia dentro da própria instituição, mas dependendo do que for, mas é uma situação mais extrema, né? Mas isso é impensável você fazer isso, né? Então, por causa disso, eu tive que fazer o curso, tive que concluir, e como o curso é muito pesado, também eu não conseguia nem imaginar reprovar, porque se você reprovar em uma matéria, você tem que fazer repetir o ano inteiro. Então minha turma entrou em 2011, se formou em 2013. Se eu tomasse bomba, como aconteceu com alguns outros cadetes, a pessoa não forma em 2013, ela forma em 2014, e ela tem que fazer um ano inteiro a mais entrando em outra turma. Cara, isso pra mim seria tipo assim, não, eu prefiro, sei lá, arrancar um braço do que fazer um trem desse. Então eu falei assim, não tem jeito. Quando eu tive algumas dificuldades, algumas matérias, principalmente da área de exatas, cara, eu simplesmente falei assim, eu não posso falhar. Eu vou estudar até eu decorar tudo para poder passar. Então, a pessoa que tem TDAH, às vezes é isso. Quando ela tá, tipo assim, ela entende que é algo de vida ou morte para ela, é algo que tem que acontecer, ela vai lá e consegue se dedicar, ela dá um jeito, o cérebro funciona liberando mais dopamina, porque o cérebro entende que é o seguinte, se eu não focar, se eu não me dedicar, é como se o cérebro, você entendesse que você vai morrer. E para mim era praticamente a morte, se eu tomasse pau em uma matéria, repetir coisa, eu ia sentir que eu ia morrer. Então passei, depois fiquei no total 13 anos, né? 13? De 2011 a 2023, né? E saí no final de 2023. Então fiquei 13 anos praticamente, acho que é isso, né? Como eu saí no final de 2023, então início de 2011, final de 2023, dá 13 anos mais ou menos. Eu fiquei como bombeiro militar, cheguei a ser primeiro tenente, e em 2024, se eu tivesse continuado, eu teria sido promovido a capitão, né? Então, saí assim, e meu sonho era ter chegado a capitão. Mas Deus quis outra coisa para mim. E eu não vou dar o meu testemunho completo, isso aí eu tenho um outro canal que eu dou meu testemunho, vocês podem procurar pelo meu nome é Ricardo Moraes, eu acho que eu não comentei isso no primeiro vídeo. Então, aconteceu algumas coisas e tal, e eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério, para fazer o seminário, para ser pastor, né? Quando eu me converti, eu falei para Deus, numa oração, falei o seguinte, olha só, eu quero servir o Senhor, eu sei que eu não mereço nada,
mas eu pedi que Deus tivesse misericórdia de mim, me salvasse e que eu ia fazer qualquer coisa que Deus quisesse para poder servi-lo. E para mim isso daí assim, não é negociável, é isso. Eu vou fazer aquilo que Deus colocar na minha frente para poder servir, né? Então surgiu a oportunidade de eu vir para o seminário aqui nos Estados Unidos com uma bolsa para estudar aqui um curso, como eu falei, de teologia, um curso de mestrado, que depende de uma dedicação e tal. E aí você pensa, como é que pode um cara com TDAH conseguir fazer isso? Como é que pode um cara com TDAH passar num concurso tão difícil como o do CFO, do Corpo de Bombeiros, depois conseguir ir para os Estados Unidos, fazer um curso de mestrado, tudo em inglês? Por exemplo, eu tenho que aprender grego e hebraico em inglês. Eu tenho que ler a Bíblia em grego e hebraico e comparar com o texto em inglês. E eu tenho que escrever, às vezes, a exegese do texto em grego ou em hebraico em inglês. Eu falo assim, ou seja, eu estou aprendendo terceira, quarta, quinta língua e passando por uma língua que não é a minha língua. É muito, muito, muito difícil para mim. Principalmente que... Tudo bem, fala assim, mas a pessoa que tem TDAH, ela tem suas dificuldades, mas ela tem também as suas habilidades. Para mim, uma das habilidades que eu tenho é a facilidade de reconhecer padrões. Então, quando eu estou aprendendo um idioma novo, eu começo a ver conexões com outros que eu já sei e acaba parecendo mais fácil. Eu pego assim com uma certa facilidade. Porém, para fazer as atividades, etc, tal, não é só aprender o que significa, vocabulário, como funciona, tal. Não, você tem que fazer um trabalho de pesquisa, tal, não sei o quê, e demanda tempo, e isso é muito difícil para mim. Aprender o outro idioma, talvez nem tanto, mas fazer os trabalhos acadêmicos é muito difícil. E aí, pense, o cara com TDAH largou uma carreira promissora, tive que acabar largando, né, para vir para cá. Uma carreira assim, poxa, se eu simplesmente ficasse tranquilo, fizesse as obrigações. Ó, my friends, continuando aqui, tive que dar uma pausa, aí gravei um outro vídeo e deu pau. Deu problema no software que eu estava usando, que é o software do Gimbal, né? Então, perdi aí uns 14, 15 minutos de vídeo. Mas é bom, que aí a gente foca mais. Então eu estava falando que larguei uma carreira lá no Brasil, que era uma carreira que se eu não fizesse, eu só continuasse trabalhando, tal, não sei o que, eu chegaria à aposentadoria integral, uma aposentadoria com bom salário. Ou seja, eu estava numa situação extremamente confortável, tranquila, e saí de lá para vir estudar um curso de mestrado, e olha a dificuldade, né? E aí hoje eu recebi uma notícia difícil, né? Que de mais uma dificuldade que eu vou ter, e eu comecei a pensar, puxa vida, por que será que aconteceu isso? E eu lembrei da história de Moisés, né? Moisés, quando Deus chama ele para sair lá, primeiro ele sai corrido do Egito, vai para Midian, arruma esposa, casa, tem filhos, faz a família, mas aí um dia no meio do deserto ele encontra essa ardente, Deus chama ele para voltar para o Egito, para liderar o povo, para sair do Egito. E Moisés coloca um monte de dificuldade, mas eu não falo bem, tenho uma fala ruim, falo mal, o povo não vai acreditar em mim, que se eu for, como que eu vou falar que quem que me mandou? Aí Deus fala o seguinte, eu vou arrumar uma pessoa para te ajudar que vai falar por você. Mas quem te mandou fui eu. É o próprio Deus que mandou, né? Então, tipo, você não tem que ficar confiando nas suas próprias habilidades, você não tem que pensar que, tipo, porque eu não tenho habilidade, eu não vou conseguir, tal. E eu tô me vendo mais ou menos nessa situação. Eu falei assim, por que Deus me tira lá do Brasil, numa situação confortável, tava tudo bem, para vir para cá estudar, um negócio totalmente fora da minha zona de conforto, uma dificuldade para mim imensa, para depois
começar a aparecer mais dificuldades no caminho. E aí eu lembrei também do texto que está em Êxodo, capítulo 4, os versos 24 a 26, que conta um pouquinho que quando Moisés estava saindo de Midian, depois que Deus chamou, ele foi para o Egito saindo de Midian, e no caminho ele parou numa estalagem, num local de descanso, né, no meio do caminho, e lá está escrito aqui, ó, no capítulo 4, 24 a 26 do livro de Êxodo, que ele parando nesse caminho, o Senhor o encontrou e tentou matá-lo, né? Então a esposa de Moisés, Zípora, cortou ou circuncidou os 2 filhos de Moisés e pegou a pele da circuncisão, encostou no pé de Moisés e disse: verdadeiramente você é uma noiva de sangue para mim. Aí falou assim, então Deus o deixou ele, não o matou, né? Ele falou assim, então, ela disse de novo, uma noiva de sangue por causa da circuncisão. Eu não vou entrar muito nos detalhes do que significa isso, mas vou falar mais simplesmente, mas qual que é a conexão que eu estou fazendo com essa nova dificuldade que apareceu para mim? Quando Deus chamou Moisés para sair de Midian, ir para o Egito, liderar o povo, Moisés colocou um monte de dificuldade e Deus falou assim, ó, não confia em você, o que você precisar eu vou suprir, mas confia em mim, que sou eu que estou te mandando. E o que aconteceu foi que Moisés não havia circuncidado os filhos dele. E isso daí seria mais ou menos tipo assim, Moisés não dedicou tudo que ele tinha para a obra de Deus. A família dele ainda ele não tinha colocado dentro da aliança, do pacto da aliança, feito aquilo que simbolizava a aliança com Deus, né? Então ele não dedicou tudo que tinha para Deus. E por causa disso, Deus procurou matá-lo. Está escrito aí que Deus tentou matá-lo. Provavelmente aconteceu alguma doença, aconteceu algum problema, tal. E nessa situação, a esposa dele cumpriu um papel importante, que fez a circuncisão dos filhos, que era como se fosse um ritual para dizer, não, eles também são filhos da aliança, fazem parte do pacto, então mais ou menos colocando como a família toda está junto nisso, nós estamos dedicando tudo para poder servir ao Senhor. E o que eu entendo é que essa dificuldade que apareceu agora é como se Deus estivesse falando o seguinte, eu te trouxe, sou eu que te capacito, você tem suas dificuldades, eu vou te ajudar nas suas dificuldades, principalmente em relação ao TDAH, eu tenho muita dificuldade, mas às vezes você não está se dedicando 100% para aquilo que eu te chamei. E muitas vezes eu queria para as pessoas que têm TDAH ou outra necessidade, alguma neurodivergência, alguma outra dificuldade, para pensar o seguinte, se Deus chama você para fazer alguma coisa, é Ele que vai te capacitar. Mas ainda assim, nas suas dificuldades, Ele vai te suprir, mas ainda assim Ele quer que você se dedique com tudo que você pode. Você não vai ter a mesma facilidade que os outros, talvez, mas você vai ter outras capacidades. Mas o que Deus quer é a sua dedicação 100% para aquilo que Ele te chamou. Essas dificuldades, muitas vezes, são uma forma que Deus coloca na sua vida para você se preparar e para você passar por essa dificuldade, superar e fazer aquilo que é a vontade dEle. Eu poderia citar assim, vamos pensar numa mãe que teve um filho nasceu com autismo, às vezes um autismo severo, e ela pensa, poxa, mas como é que eu vou cuidar de uma criança? Eu não tenho preparo, não tenho um monte de dificuldade. E aí, o que a gente pode aprender com esse texto é, se Deus colocou esse desafio diante de você, da sua vida, às vezes através desse desafio, Ele vai fazer com que você aprenda, Ele vai suprir as dificuldades que você tem,
e ele vai te capacitar para lidar com essa situação. E o que você tem que fazer? Confiar em Deus e se dedicar 100% para aquilo que Deus colocou diante de você, né? Muitas vezes essa dificuldade vai aparecer para que você alcance um nível maior depois, para chegar num outro nível, e às vezes você vai poder ajudar outras pessoas com essas dificuldades, né? Então Deus coloca muitas vezes as dificuldades na nossa vida para que a gente possa, não para que a gente fale, né? Porque apesar do texto dizer que Deus tentou matar Moisés, não faz o menor sentido Deus tentar e não conseguir. Não, se Deus quisesse matar Moisés, ele teria matado, né? Então ele usou aquilo para chamar a atenção de Moisés, para que ele mudasse algo que não estava bom, né? E então que ele pudesse se dedicar 100% para aquilo. E muitas vezes é isso. Deus está falando para mim, olha, você vai ter suas dificuldades, eu vou te ajudar a superar suas dificuldades, eu quero que você se sobressaia às suas dificuldades, mas eu quero sua dedicação 100%. E aí eu tenho que dizer, sim senhor, estou errado. Muitas vezes eu tenho a dificuldade, claro, mas eu tô ficando ansioso, criando um monte de problema na minha própria cabeça, não tenho feito aquilo que eu preciso fazer, porque eu tô criando ansiedade e tal, isso aqui, e se eu tenho mais dificuldade, eu precisava ter ainda mais dedicação, né? Se Deus está me chamando para algo que eu considero tão importante, eu preciso me dedicar 100%, né? E quem sabe ele está usando isso para que eu possa compartilhar com vocês e ajudar outras pessoas passando por essas dificuldades, mas que não estão sabendo lidar, né? Então, espero que gostem aí desse vídeo, que vocês possam entender um pouco o que Deus tem preparado para a vida de vocês. E mais pra frente, quem sabe teremos outros vídeos, né? Eu já falei, eu não posso garantir que vai ter mais vídeo, eu tenho um monte de desafio pela frente, eu tenho minhas dificuldades, então eu não posso garantir que vai ter frequência, que eu vou fazer vídeo sempre. Então, se você quiser, se você chegou até aqui no final e gostou e quer continuar assistindo esses vídeos, se inscreva no canal e clica no sininho, porque se você clicar, aí quando eu postar algum vídeo, aí o YouTube compartilha com vocês, beleza? Um abraço, que Deus abençoe e que a gente possa confiar nele e fazer o melhor que a gente pode, confiando que Deus é que vai suprir as nossas dificuldades. Até mais.